pedi uma dica para um amigo que costuma usar headset e ele me apresentou a marca Revit, já que eu fiz esse pedido dando como referência o Logitech 435, que é um headset aí em torno de R$400 comprando aqui no Brasil. Não queria nada com LED por conta da duração de bateria, já que eu estava procurando um fone sem fio. Então eu acabei encontrando o Fuxi H3. Um modelo Tri-Mode, assim como meu teclado. Ele tem 3 tipos de conectividades, sendo elas via cabo USB-C, Wireless 2.4 ou Bluetooth. Com essa variedade de conectividade, você tem diversas opções, podendo usar um para cada modo de uso do seu dia a dia, ou até se acabar a bateria, você tem outras formações que você consegue utilizá-lo, e uma variedade grande de conectividade com outros aparelhos. Isso tudo custando R$299 no Mercado Livre. Eu acabei escolhendo este fone porque antes eu usava um intra-auricular e ele atrapalhava um pouco na minha experiência de fazer edição de áudio, já que ele acabava deixando o áudio muito mais alto do que ele realmente estava por estar dentro da minha orelha. Então toda vez que eu ia assistir esse vídeo com outro fone ou ia assistir ele sem fone nenhum, eu percebia que o áudio não estava da forma que eu queria e que eu tinha planejado, que estava tudo muito confuso e não dava para entender quase nada. E nisso eu soube que eu precisava de um headset para edição e eu ouviria o som de uma forma melhor para realizar essas edições. Sem falar que eu uso fone de ouvido durante o dia inteiro e chega uma hora que incomoda usar o intra-auricular por tantas horas. E por pouco eu acabei não comprando o fone de ouvido que a Marina já tem, que é o Edifier WB800BT, se eu não me engano, já tem vídeo aqui no canal e você pode conferir o vídeo dele, que o link já vai estar aqui na descrição pra você. O corpo desse headset é feito de tecido e um plástico bem resistente, sendo o revestimento das espumas de tecido e do aro superior também revestidas de tecido, e todo o resto dos acabamentos são feitos em plástico. Ele tem uma regulagem de altura feita através do deslize do aro dentro da parte que fica no ouvido, a parte do fone de fato, que são unidas através de uma molinha desse plástico aqui que parece um cabo USB, é um plástico bem parecido de cabos aí. E além disso, o corpo dele é bem maleável e nada leve, pesando aí eu acho que uns 250 gramas. Do lado esquerdo do fone ficam os seus botões e 2 encaixes, sendo um do USB-C, que é tanto para carregamento quanto para conectividade no computador ou em qualquer outro aparelho, e o de P3, que é 3,5 mais especificamente, que é para o microfone dele. Sim, ele tem microfone e ele é removível, o que pra mim está sendo perfeito, já que eu tenho outro microfone. Falando primeiro das conexões dele, ele veio com 2 cabos, sendo um deles USB-C para USB-A, que você pode conectar no computador, sempre USB-C no fone de ouvido e USB-A no computador, ou no videogame, ou em qualquer outro lugar que aceite esse tipo de entrada. E o outro cabo é USB-C para P2, se eu não me engano. Então você pode conectar no controle do seu videogame, você pode conectar também no computador, no notebook, no celular, se o seu celular ainda tiver esse tipo de entrada, em qualquer lugar, e ele vai funcionar normalmente. Tendo esses 2 cabos, você tem uma infinidade de opções para poder conectar ele, assim como na conectividade 2.4, que é o wireless, que ela vem com esse adaptadorzinho aqui, que é igual um mouse sem fio, e particularmente essa é a minha conexão favorita, eu adoro. Tudo que eu tenho é via o wireless, porque o Bluetooth tem muitas falhas, ocorrem muitas falhas com a conectividade Bluetooth, não tenho boas experiências com aparelhos apenas Bluetooth, mas tenho ótimas experiências com aparelhos via wireless, que aqui inclusive diz que você pode conectar em qualquer tipo de aparelho via wireless, inclusive no seu PlayStation 4, que normalmente é bem chatinho de aceitar qualquer outro tipo de fone Bluetooth que não seja vendido para ser usado com PlayStation. Normalmente tem que usar um fone de ouvido via cabo conectado no controle. Ó, eu coloquei o fone no Play 4 e ele tá aqui piscando porque ele não tá conectado no fone. Eu desliguei o fone, beleza, não tá conectado. Agora eu vou ligar. Falou aqui, Game Mode, Power On. Ele tá estável. Vou mexer ali, ver se eu escuto. Ó, tô escutando normal. Tá funcionando aqui, ó, 100%. A outra entrada é para encaixar o microfone que eu já comentei. Ele tem o cabeamento dele revestido com plástico. É bem maleável para você poder afastar da sua boca ou colocar mais próximo da boca. Não tenho muito o que dizer sobre ele, só que parece ser bem resistente mesmo. E a espuminha não fica caindo, importante dizer. Todas as vezes que eu fiquei pegando, guardando, tirando, testando, em nenhum momento a espuminha ficou soltando do microfone.
Os botões presentes nele são básicos e encontrados em grande parte dos fones de ouvidos. Tem o botão de ligar, desligar, aumentar volume, diminuir o volume e o do microfone para ativar e desativar ele. E eu vou comentar aqui sobre as funções desse botão, mas não do básico, sim o que ele me trouxe de diferente. Botão de aumentar o volume, se você dá 2 cliques, ele vai para a próxima música. No de diminuir o volume, se você dá 2 cliques, ele volta a música. No botão de ligar e desligar, além disso, se você dá 2 cliques, você vai mudar o modo do headset. Se você ligar ele e dar 2 cliques, ele vai alternar entre modo gaming e Bluetooth. Ele reconhece o último modo que você usou, então eu sempre uso no 2.4, que é o wireless. Então, se eu ligar ele e dar 2 cliques, ele vai mudar para o modo Bluetooth e eu consigo identificar isso porque o wireless deixa de ficar na cor estável e começa a piscar, porque ele tem um LEDzinho ali para identificar se foi conectado ou não. E se eu der 2 cliques novamente, ele vai pro modo gaming, que é o modo via wireless dele. Agora, o botão do microfone. Se você clicar uma vez, ele ativa. Aí, se você clica 2 vezes, ele vai mudar o modo dele. Só que eu não consegui identificar qual que é a diferença do modo 1 e do modo 2 que ele diz. Ele fala que tem uma diferença quando ele tá no 2.4 e quando ele está no modo Bluetooth. Durante os testes que eu fiz, que foram bem básicos, não consegui identificar nenhuma diferença nele. No manual, me explicando isso tudo em uma outra língua, mesmo tendo ele oficialmente no Brasil, ele conta com uma duração média de bateria em wireless de 24 horas e em Bluetooth de 26 horas. Isso é só uma média, ele tem cerca de 600 MHz. Ele tem cerca de 600 mAh. Esse é o volume da bateria, então esse tempo de hora pode variar bastante conforme você usa e o que você usa do fone de ouvido. Falando da bateria, desde quando ele chegou, no dia 27/4, eu utilizei ele sem fazer nenhum tipo de carregamento até dia 4/5, que foi basicamente uma semana, de um sábado até o outro sábado, só que eu não usei ele por horas seguidas, eu usei cerca de 2 horas seguidas em cada dia, mais ou menos aí uma média. Então, eu não sei dizer se a duração é fiel ou não. Vou descobrir usando ele um pouquinho mais. Oi, estou usando esse fone de ouvido desde sábado, hoje já é quarta-feira, sem nenhum tipo de carregamento. Eu tive que carregar ele apenas hoje. E em cada um desses dias eu usei uma média aí de 6 horas por dia. Então fica aí mais ou menos o cálculo de quanto tempo durou a bateria. Foi pelo menos 24 horas e um pouquinho a mais, porque eu uso ele também fora do meu horário de trabalho. E já fica aí para vocês saberem também como que é o som do microfone dele, já que esse áudio está sendo gravado totalmente pelo microfone do fone de ouvido. Vale lembrar também que eu estou gravando este áudio com vários sons em torno, não fiz nenhum tipo de preparamento, então já estou mostrando aí a capacidade dele de não ficar retransmitindo esses sons e não ficar capturando esses sons, para você poder ter uma conversação aí mais limpa e ninguém ficar ouvindo o que os outros estão ouvindo. E bom, se você quiser esse review mais completo dele, já deixa aí nos comentários o que você tá achando desse fone, se você quer mais detalhes e o que mais você quer saber sobre esse fone, que pode ser que eu traga outro vídeo depois de mais tempo de uso desse headset. Como disse, eu estou usando esse fone de ouvido um pouco mais de uma semana. Assim que eu recebi e comecei a utilizar, eu achei que o som era muito baixo, mas eu que não estava sabendo configurar ele no meu computador, já que com o fone anterior, o intra-auricular, eu precisava deixar as coisas bem baixas para eu não ouvir elas tão alto e tão estouradas, já que o volume muito alto me incomoda. Então eu regulei as coisas e elas realmente parecem estar no volume que está indicando ali. Então se eu coloquei em 50%, parece que eu estou ouvindo só 50% daquele som. Além de ouvir músicas, eu também joguei Fortnite com ele. Foi bem fiel e com pouco delay, já que eu consegui ouvir os passos e me direcionar de onde estavam vindo os inimigos, através de que lado estava saindo mais alto o som no headset. Mas não se engane, não é por isso que eu fiquei boa no jogo. Eu continuo jogando muito mal, mas eu consigo me divertir bastante. Entretanto, possui algumas características que eu considero desvantagens, mas que não atrapalham nada na minha experiência. Uma delas é o fato dele ser de tecido. Então, se você é uma pessoa que soa muito, ele pode acabar ficando fedido muito rápido com o tempo. Aí você pode lavar essas espumas ou trocar elas. Eu não sei se pode lavar na verdade, mas é algo que vai acabar acontecendo querendo ou não. E a outra é o fato dele apertar na minha cabeça. Isso eu acho que é um defeito da maioria dos headsets.
Eu coloco ele e ele cobre 100% da minha orelha, mas acabam apertando um pouco o meu crânio. E eu sinto ele apertar muito mais aqui na minha mandíbula. E qual que é o meu receio com isso? Meu receio é acabar tendo dores de cabeça consequentes do uso desse headset, ou tentar compensar esse aperto pressionando a minha mandíbula, fazendo força com a minha mandíbula, e isso não é legal, porque consequentemente vai me dar dores de cabeça e problemas dentários. E não tô afim de fazer manutenção para isso mais do que eu já tenho que fazer. Tirando essas duas características que acabei de falar, ele está sendo um fone fantástico no meu uso diário. Afinal, eu consigo abafar sons externos ou ouvir eles, dependendo da regulagem do volume que eu fiz, conseguindo assim me concentrar mais no que eu tô fazendo ali. Eu preciso focar, eu preciso concentrar, aumento um pouquinho o volume, tampo o som externo e dá-lhe no que eu tô fazendo. E você, o que achou desse fone? Você acha que ele tá valendo aí seus R$300? Ou eu gastei esse valor todo à toa e você tem uma dica de um outro modelo, você tem um outro modelo que pode ser até melhor do que ele? Isso vendido no Brasil, tá? Nesse valor ou abaixo desse valor, vendidos no Brasil. E deixa aí nos comentários, porque eu quero saber por aí correndo atrás desse fone. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e também não perder assim que a gente postar um vídeo novo. E não esquece de deixar o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando dos nossos vídeos, que você gosta desse tipo de vídeo, te recomenda mais e mais e mais parecidos com esse. Eu te vejo na próxima. Até mais. Eu não alcanço. A Marina tá aí pra apertar pra mim. Isso.